Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre as profecias do livro de Daniel, no capítulo 2. Nós vamos dividir essa mensagem para você compreender melhor em duas mensagens. Hoje nós vamos somente dar aí o que é, né, qual foi o objetivo do capítulo de Daniel, assim, vamos tentar falar um pouquinho, né, e vamos aprofundar ele na próxima mensagem. Hoje nós vamos falar, né, como eu falei, sobre tudo ali, o início do capítulo 2 de Daniel, para você entender. Peço que desde já que Deus te abençoe, que você possa entender a mensagem, que possa ser tocado por ela e compreender que o tempo se aproxima. Antes de abrir a nossa palavra, a gente vai fazer aqui uma oração. Gostaria de orar por você nesse momento. Senhor Deus, iniciamos aqui mais uma mensagem na TV Alto Clamor. Que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, que vai assistir, Senhor. Que ela possa ser tocada e possa compreender a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então vamos comigo aí nessa aventura. Eu vou compartilhar aqui a tela, né? Do capítulo 2 de Daniel. Conforme vocês estão vendo aí, esse é o tema de hoje. Daniel, capítulo 2. Vamos entender um pouquinho. No livro aqui, Cristo Triunfante, a irmã White vem trazendo essa mensagem aqui para nós, é muito interessante. Ela diz assim: leia o livro de Daniel. Relembre, ponto por ponto, a história dos reinos ali representado. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e veja como Deus atuou para abater o orgulho e lançar o pó à glória humana. Então aqui é um convite para nós, para a gente se aprofundar na leitura ali do livro de Daniel. Muitas vezes você pode dizer assim, eu já tenho conhecimento da Bíblia, não vou ficar lendo não. Pelo contrário, quanto mais você estudar, mais você vai entender. E aqui ela vem dizendo que a gente tem que sempre dar uma olhadinha, lembrar ponto por ponto, porque vai sempre ter coisa boa para nos dizer. E aí demonstra o poder de Deus, né? Naquilo que aconteceu. Vamos aqui, né? Eu vou tirar aqui o quadro, vou pôr para cá. Vamos aqui entender, né, um pouquinho, pode ver aí no livro de Daniel 1, a gente não estudou, né, mas como está dizendo aí, os acontecimentos do livro de Daniel 1. Primeiro ocorreu o cerco de Jerusalém, né, ali Nabucodonosor foi lá e cercou Jerusalém, e aí trouxe, né, esses jovens para estudar ali na Babilônia. E aí Daniel passou pela prova dos 10 dias, né, de não comer a comida do rei, isso aí você já ouviu diversas vezes. E Daniel e seus amigos foram 10 vezes mais sábios do que os outros, porque escolheram, né, fazer a vontade de Deus. Aqui nós vamos ver outro personagem da nossa história de hoje, que é Nabucodonosor, né? Para você ter uma ideia, Nabucodonosor fez 3 investidas em Jerusalém. No ano 605, ele foi lá, né, levou cativo o rei de Judá, Joaquim, e os jovens hebreus, Daniel, Misael e Azarias, e também levou os utensílios do templo. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a saquear mais ou menos 5.469 objetos de ouro, de prata e de bronze. E aí, mais para frente, né, ele voltou de novo, levou cativo o rei Joaquim, o profeta Ezequiel e mais 10.000 pessoas do povo e mais utensílios do templo. E aí, em 1586 a.C., levou cativo o rei Ezequias e o restante da população e destruiu a cidade e o templo. Então ele deu 3 investidas, né? Para você ter uma ideia, a primeira vez que ele foi lá foi que ele levou os 3 jovens, né? Ele, como muitos pensam, Daniel não foi levado cativo quando ele foi lá e destruiu tudo. Pelo contrário, foi um pouco antes. E se a gente vê aí pelo tempo, foi bem pouquinho antes, né? Cerca de 8 anos antes só. Então, é essa aí. Então, vamos aprender um pouco da Babilônia. A Babilônia, assim como outras nações, tinha característica política e religiosa. Os reis conquistavam outros povos em nome dos seus deuses. Então, a gente já percebia aí a união da igreja com o Estado, né? Daniel, no capítulo 1, verso 8, né, fala assim: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, Azarias, Misael e Ananias estavam exilados na corte de Babilônia.
Sua deportação ocorreu no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu e destruiu Jerusalém. Daniel e seus amigos tiveram 3 anos de educação em Babilônia, né? Foi ali pelo ano 605 ao 603. E aí começa a nossa história, né? Daniel, capítulo 2, verso 1, diz assim: E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, ele passou o sono. Conta a história que ele teve um sonho, né, que perturbou, ele passou até o sono. Agora, por que você acha que ele ficou perturbado? Ele não ficou impressionado apenas com um sonho. Antes de dormir, ele já estava pensativo acerca do futuro. Porque quando Daniel revela, a gente vai ver isso. Fala assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Tipo assim, ele estava tentando imaginar, tentando saber o que seria do futuro, ele ficou impressionado, né? E aí Deus aproveitou a oportunidade para revelar para ele o sonho. O que a gente vê aqui como princípio? Quando Deus revela uma profecia, em primeiro lugar, ele está satisfazendo uma dúvida daquele que estava recebendo a mensagem. Exemplo, João, né, no livro de Apocalipse, ele recebeu a profecia, ele estava tendo ali uma dúvida, né? Daniel, no capítulo 10, ele orou diversas vezes aí, e ele estava tendo ali uma dúvida, né? E Deus foi lá e revelou, conforme a gente vê na Bíblia. E aqui no Daniel diz assim, capítulo 2, né? Então o rei mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. Então ele chamou toda a elite ali, né? Nabucodonosor, em seu governo, não tinha apenas governadores e tesoureiros, mas conselheiros espirituais. Para você ter uma ideia, quem seriam os magos? Eram aqueles que praticavam magia e aplicavam os ritos supersticiosos para dizer o futuro. Esses eram os magos, né? Qual fala a Bíblia. Quem eram os astrólogos? Eram aqueles que estudavam as estrelas para dizer o que aconteceria no futuro. Esses eram os astrólogos da época. Quem eram os encantadores? Eram aqueles que se comunicavam com os mortos. Quem eram os caldeus? Eram aqueles que davam conselhos espirituais. Então foram essas pessoas que Nabucodonosor, né, chamou para a interpretação ali do seu sonho. Continuando no capítulo de Daniel 2, verso 3, diz assim: E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Eles estavam tentando ganhar tempo e enganar o rei. Aramaico era a língua falada pelos caldeus de classe alta. Então eles chegaram, né, falaram na língua aí aramaica para falar com o rei, para tentar ganhar tempo, dizendo assim: conta para nós, para a gente se revelar para você, ó rei, o sonho. Então eles queriam ganhar um tempo ali do rei, né? Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Em outras palavras, ele não lembrava do sonho. Ele não estava lembrando, ele sonhou, mas ele não estava lembrando do sonho. É por isso que ele chamou ali todas as pessoas que tivessem à disposição, né, para revelar o sonho para ele. Ele não sabia, ele esqueceu. E aí agora ele chama todas essas pessoas para dizer assim: olha, me tem escapado, eu quero entender, eu quero aprender desse sonho. Eu esqueci, eu quero que vocês me lembrem e ainda me interprete, né? E aqui fala: se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Por que ele ficou tão irado? Por que você acha, você que está nos assistindo, por que você acha que Nabucodonosor ficou tão irado, com tanta raiva? Porque ele percebeu que ele estava sendo enganado e que esses homens eram falsos. Eles eram pagos para ter comunicação com os deuses. Ele viu que a sua religião não tinha base. Então ele pôde perceber, diante de todos os acontecimentos, que a religião daquelas pessoas não tinha nenhum nexo, não tinha nada. Ele passou a vida inteira sendo enganado pela falsa religião. Além do mais, ainda assalariava essas pessoas, né?
assalariava essas pessoas comiam na mesa dele, comia a comida junto com ele, eles assalariavam essas pessoas, e aqui no momento de crise, no momento que ele estava perturbado, porque ele sabia que aquilo não era simplesmente um sonho, ele agora percebeu que essas pessoas passaram a vida inteira enganando ele. Talvez você ache isso pouco caso, mas hoje as pessoas fazem o mesmo, com a Bíblia na mão, enganando as pessoas com a falsa religião. A gente vê como a Bíblia fala que nada é novo debaixo do céu. Aquilo que acontecia no passado ainda acontece hoje. Continuando no verso 6, diz assim: mas se vós me declaraste o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, recompensa e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ele agora ali, né, ficou com raiva, falou que ia acontecer uma coisa muito séria se eles não revelassem. Mas agora ele fala, olha, se vocês conseguirem, eu vou dar um presente para vocês. No verso 7, eles responderam a segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Eles certamente inventariam uma interpretação que faria com que o rei se sentisse bem. E agora eu pergunto para você, por que Deus não permitiu que o sonho de Nabucodonosor fosse lembrado? Por que você acha? Vamos aqui a minha ideia. Diz assim, primeiro, Deus queria criar no rei um sentimento de expectativa, para que na hora de interpretar o sonho, estivesse com o ouvido 100% aberto. Deus queria criar no coração daquele rei uma expectativa. Então fez com que ele esquecesse. Porque, afinal, a pessoa que conseguisse lembrar aquilo que se passou na cabeça de outra pessoa, a sua interpretação seria a fiel. Você não concorda comigo? A segunda, Deus queria expor a debilidade e a falibilidade do sistema religioso babilônico. Deus queria mostrar para Nabucodonosor que ele estava vivendo uma religião do engano. Assim como Deus quer mostrar hoje para muitas pessoas também, mas esse é assunto para outro dia. 3. Deus queria exaltar o seu servo Daniel e mostrar que o seu sistema religioso era fiel e infalível. Então, esse era o plano de Deus, né? E olha o que diz no verso 8 e 9. Respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Nabucodonosor sabia que qualquer homem que revelasse o sonho corretamente, a interpretação também seria fiel, pois tinha certeza que algum Deus, né, no pensamento dele, havia dado esse sonho a ele, e ele queria uma resposta sobrenatural. Aqui, nós vamos aqui pensar uma coisa, né, que diz assim, muitos querem ouvir as respostas de Deus, mas querem ouvir coisas agradáveis. Essa é a nossa realidade de hoje. Mas as advertências de Deus não são agradáveis. Todo mundo hoje quer ouvir das pessoas, da boca das pessoas, aquilo que ela quer ouvir. As coisas erradas, aquilo que ela está desejando ouvir. Não aquilo que Deus tem a dizer. Hoje as pessoas ainda são assim. E olha o que diz a palavra de Deus a essas pessoas, em Isaías 30, no verso 1, 9 e 10. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Olha, Deus dizendo, ai dos filhos rebeldes que tomam conselho de qualquer outra pessoa, menos de Deus. O que Deus fala nunca interessa, né? E que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Para acrescentares pecado sobre pecado, porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Você vê um livro tão antigo dizendo tantas verdades, né? Olha o que Jeremias tem para dizer também no capítulo 6, versos 16 e 17. Diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele.
Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos, não estou preocupado com o que Deus vai dizer. Né? E agora eu queria que você entendesse o real significado, né, desse livro de Daniel. Diz assim, os servos de Deus que proclamarão as 3 mensagens angélicas não vão preparar palavras mentirosas para agradar o ouvido das pessoas. Pelo contrário, vão dizer a verdade. A mensagem de Daniel 2 é um tipo das 3 mensagens angélicas e de alto clamor. Mostra aqueles que levarão a verdade de Deus aos confins da terra antes da volta de Jesus. Darão o alto clamor em Babilônia. A Babilônia de Nabucodonosor. Mas a nossa Babilônia hoje, as confusões religiosas que estão aí. Assim como Daniel, os servos de Deus irão proclamar as 3 mensagens angélicas. E em Daniel 2, o verdadeiro povo de Deus foi identificado ao refletir o seu caráter. Hoje, talvez você pense e imagine por o tanto de religião que esteja, cada um defendendo e dizendo a sua verdade, dizendo que é verdade. Talvez você não possa ou não consiga até mesmo identificar a verdade no meio de tantas mentiras, mas naquele grande dia, nos fins dos tempos, naquele grande dia, quando a fé deverá ser provada, o povo de Deus vai brilhar. Não com a mentira, não com palavras para agradar ninguém, mas com a verdade de Deus, como uma espada de 2 gumes. Aqui a gente vê que Nabucodonosor não queria ouvir palavras de lisonjas, mentiras proferidas por homens. Ele queria ouvir a verdade, fosse ela agradável ou não. Embora ainda fosse escravo do pecado e do orgulho, ele era sincero. Ele estava cansado já de uma falsa religião. Daniel 2, verso 10 diz assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisa semelhante ou algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Olha, rei, não tem jeito da gente fazer o que você está pedindo, porque como é que eu vou entrar na tua cabeça e lembrar? Se você que sonhou não está lembrando. Quando eles viram que o rei não estava ali disposto a ceder nada, né, que ele mesmo não lembrava, eles deram essa resposta desagradável a Deus. E olha o que eles queriam dizer. Os próprios caldeus estavam reconhecendo que a religião deles era um fracasso e que era uma farsa. Né? E agora você vê a atitude do rei no verso 11 e 12, quando diz assim, porque o assunto que o rei requer é difícil e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios de Babilônia. Ele falou, rapaz, vocês não vamos dizer não? Espera aí, vai morrer todo mundo agora. E deu a ordem, o decreto. E aí você entende por que será do decreto. Coitado do Daniel, não estava nem lá para interpretar, ele ia morrer também. Era. Mas olha aqui o que diz a palavra de Deus. Deus preparou o caminho para que pudesse agir em circunstâncias providenciais. A verdade por si só triunfa e o erro cai por terra. 2 Coríntios 3, verso 8. Foi lá o Arioque conversar com Daniel. Verso 13 nos diz isso, fala, e saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Aqui eu vou tirar para você ver, né? O sistema de governo em Babilônia era uma monarquia, e o que o rei falava se cumpria, né? Então o rei queria todos os sábios, isso aí ia incluir Daniel também, né? E aqui fala, no céu não vai haver absolutismo, totalitarismo, tirania ou ditadura. Lúcifer era quem queria uma anarquia. Os salvos serão sacerdotes e reis no reino de Deus. Sabe como que se chama isso? Democracia. O que você vive hoje não é a democracia, porque quem está lá não te representa. Ele quer o teu voto. Hoje, nessa época de eleição, ele come um pastelzinho na feira, ele vai na tua casa, come o que tiver, pega na tua mão, mas depois ele não representa. No céu não haverá nada disso. Você sabe por quê? Porque a própria Bíblia fala que nós seremos reis, seremos sacerdotes no reino de Deus. Isso é que é democracia. E hoje nós temos que viver essa democracia. Sabe a democracia? De estar na mão de Deus. O livre-arbítrio é você poder fazer qualquer coisa, mas querer sempre estar na mão de Deus. E aí você entende o que quer dizer. E olha aqui Daniel, no verso 14, diz assim, então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar o sábio. Daniel teve calma no momento de crise. Ele falou, peraí, rapaz, que história é essa? Matar todo mundo por quê?
Aí, quem sabe ali, Arioque contou a história e falou, rapaz, espera aí. Olha o que Daniel falou. Então disse Arioque, o capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse lhe dar a interpretação. Lembra o que eles queriam? Ganhar tempo, mas eles queriam que o rei dissesse alguma coisa. Dessa vez, Daniel vai lá e fala, rei, por favor, dá um pouquinho de tempo. Eu vou trazer a resposta para você. O que a gente vê aqui? Daniel se apresentou e pediu tempo. O que isso? E como que a gente pode chamar isso? Fé. Porque que certeza que ele teria? Presta atenção na missão, irmãos. Ele tinha que entrar dentro da mente do rei, praticamente tentar sacar o sonho. Ou o mesmo Deus que revelou o sonho para o rei, também revelasse para ele. Como é que se chama isso? Fé. Ele aqui não se achou melhor do que ninguém, mas ele foi lá, pediu para o rei tempo. Tempo para fazer o quê? Por que quem fala que tem fé? Por que Daniel pediu tempo? Ele pediu tempo para orar. No verso 17, 18, fala que Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus 3 companheiros, e para que pedisse misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem. Daniel estava orando agora pela vida, mas ele também estava pedindo a Deus que Deus lhe desse a interpretação e também dissesse para ele qual era o sonho do rei. Qual o princípio aqui que Daniel fez? O princípio da oração. Ele não foi lá orar sozinho porque ele era o cara, não. Ele foi lá e chamou seus 3 companheiros para que eles pudessem estar juntos em oração. E o que a Bíblia fala disso em Mateus 18, versos 19 e 20? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Daniel quis compartilhar com seus amigos, mas ele também queria a presença de Jesus naquele momento para poder revelar ali o que ele precisava. E aí no verso 19 fala, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Daniel orou e dormiu um sono de profunda tranquilidade e confiança. Deus deu o sonho de Nabucodonosor para Daniel. Falou, meu filho, eu vou fazer o que você está pedindo. Tem mais, tem mais. Eu vou lhe dar a interpretação também. Além do sonho, eu vou te dar a interpretação. E aí, no verso 20 a 22 diz assim, falou Daniel dizendo, bendito o nome de Deus, a eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove o rei e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E olha o que diz mais no verso 23. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graça e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Daniel, ao orar, já sabia a resposta de Deus no sonho, né? Aqui você vê como que Deus é maravilhoso. Vai lá e dá o sonho para Daniel, ainda dá a interpretação. E olha no verso 24 que diz, por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse assim, não mate os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Um tipo de Cristo foi Daniel. Daniel, ele intercede por aqueles que não tinham esperança de viver mais. Ele sabia que algum deles seriam convertidos através dos seus testemunhos. Daniel tinha amor até mesmo pelos seus inimigos. E aqui no verso 25 fala que Arioque foi lá depressa e introduziu Daniel na presença do rei e disse assim, achei um homem entre os cativos de Judá, a qual fará saber o rei a interpretação. Sabe o que Arioque quis aqui nesse momento? Olha, rei, ninguém aqui conseguiu, mas eu achei uma pessoa aí que vai te ajudar, viu? Ele queria reconhecimento da parte do rei. Talvez ele pensou que Daniel fosse chegar lá e ser exaltado do mesmo jeito, e do mesmo jeito que Daniel fosse agraciado, ele também seria agraciado, né? Mas ele esqueceu que Daniel era um servo de Deus. E o que Daniel respondeu? Diz assim, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o sonho que tive, a sua interpretação? Daniel responde para ele aquilo que eu falei. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos pode declarar ao rei, mas há um Deus no céu, a qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias.
O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Ele inicia a mensagem que ele tinha para trazer para o rei, assim, com a seguinte mensagem: nenhum homem na face da terra pode te revelar. Daniel, quando ele diz isso, ele fala assim, ele está somente dando a glória ao Deus do céu, porque ele sabia que só Deus podia revelar aquele sonho, e como ele não teve mérito nenhum, ele só foi o instrumento de Deus, ele está ali diante da presença do rei, dando glória a Deus. É por isso que eu falo que os salvos também terão essa atitude. As pessoas que têm as 3 mensagens angélicas para pregar no final dos tempos também têm essa atitude. E olha aqui o que diz, o Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Você quer saber os mistérios, as revelações de Deus? Teme a Deus. Teme a Deus. Daniel 2 vai estabelecer agora um padrão, um parâmetro para todas as demais profecias do próprio livro de Daniel e também do Apocalipse. E Daniel 2, ele termina com o estabelecimento do reino de Deus que vai durar para sempre. Mas ele conta em apenas um sonho a história de que passaria durante todo mundo. Olha aqui o sonho para você ter uma ideia. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E aqui fala, no verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel 2:31 começa agora dizendo aqui o sonho. O que é que Nabucodonosor sonhou, gente? Ele sonhou com essa estátua aí que você está vendo. Uma estátua, né? Vou até tirar minha imagem aqui para você ver melhor, né? Vou ficar aqui no meio para você. Uma estátua grande, né? Olha só, com cabeça de ouro. Aqui, como você está vendo aqui, né? Os braços e o peito de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e o pé misturado de barro e ferro. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Verso 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Agora eu vou tirar aqui, né, que Daniel vai dar a interpretação para o rei agora. Verso 32, ele diz para Nabucodonosor, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. E aqui você pode perceber, né, a cabeça de ouro. Os peitos e os braços de prata. O ventre e as coxas de bronze. As pernas de ferro. E os pés em parte ferro e em parte barro. E aí agora tem um outro elemento que aparece no sonho de Nabucodonosor. Estava vendo isto, né? Disse que Nabucodonosor estava contemplando a estátua. E agora ele vê quando uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e o barro, e os esmiuçou. Ele agora vê um outro elemento, né? Uma pedra lançada para derrubar a estátua. A palavra de Deus está falando aqui que um dia a fundação dessa estátua vai ser derrubada, né? E aqui continuamos, né? Aqui no verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, as quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou num grande monte, e encheu toda a terra. Isso é o que Nabucodonosor tinha sonhado, né? Agora vamos para a interpretação. O que Daniel começa dizendo? Lembra? Cabeça de ouro, e aí vai seguindo a estátua. Diz assim, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem Deus tem dado todo o reino, poder, força e glória. E aonde quer que habite os filhos dos homens. Nas tuas mãos entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez com que reinasse sobre todos eles. Tu é a cabeça de ouro. Em outras palavras, Deus está dizendo para Nabucodonosor que o mundo ia acabar, mas que estava revelando a história a partir dele. A cabeça de ouro era a Babilônia. E quando foi que durou o reino da Babilônia? Você pode ver aqui que durou do ano 605 até o ano 539 a.C. Como você sabe, né? Quando é antes de Cristo, conta ao contrário. Então, a Babilônia representava a cabeça de ouro dessa estátua.
E agora, quem representava aqui o peito de ferro? O peito de prata. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois da Babilônia, um reino de domínio mundial, foram o reino da Medo e Persa, né? Que ali durou de 539 a.C. até 331 a.C. E isso fala que seria um reino inferior ao deles. O Medo-Persa era inferior à Babilônia em riqueza, luxo e magnificência, não em poder e em território. Mas a Babilônia era superior em riqueza, luxo, conhecimento, né? Mas não em território. E aqui vamos agora para o terceiro reino, que é o reino da Grécia, que durou aí, como você está vendo, do ano 331 ao ano 168 a.C. E no verso 39 fala, um reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E agora aqui, qual que você acha que é o quarto reino? É o reino de Roma, né? E olha só as características desse reino. Pra você ter uma ideia, né? Ele conquistou a Grécia no ano de 168 a.C. e durou aí até o ano 475 depois. E aqui fala aqui, e o reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que se quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços, né? Então, o reino da estátua aqui é o de Roma. E agora fala aqui que existiria um reino dividido, né? Que ali é os dos pés. Quando o que viste dos pés e dos dedos em par de barro, em barra de oleiro, em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois o que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte e por a outra será frágil, né? E agora eu te pergunto, quem era o reino de ferro da estátua? Vocês lembram? Era Roma. Então os pés tinham alguma firmeza do poder de Roma, mas esse poder está misturado com o barro, né? Agora vamos pensar aqui numa coisa. O que significa barro na Bíblia? Isaías 64, verso 8, diz assim, mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra da sua mão. O que significa barro na Bíblia? Eu, você. Nós somos o pó da terra, nós viemos da terra, do barro. Então, na Bíblia, barro significa gente. Jeremias 18, verso 6 diz assim, não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão de oleiro, assim sois vós, minha mão, ó casa Israel. Barro na Bíblia representa nós, mas representa a igreja, né? Agora, significa barro de lodo. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos. O que significa barro de lodo? Uma igreja imunda, corrompida e apostatada e falsa. Esse é o significado do barro de lodo. E aí você vê, barro de oleiro não se mistura com ferro. A igreja fiel não se mistura com o ferro. Em outras palavras, esse barro que vocês veem aí fazendo vaso, panela, outras coisas, ele nem sequer cola no ferro. Ele não se mistura. Assim como a igreja fiel não se mistura com o Estado, com o poder romano, como a gente vê que ali nos pés é a continuidade do poder das pernas. E como a gente viu as pernas, era Roma. E aqui vai uma coisa para você entender. Mas agora, barro de lodo se mistura com o ferro. A igreja infiel ela se mistura com o Estado. E olha o que diz aqui. Em 476 depois de Cristo, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Roma Oriental continuou um poder religioso e infiltrou-se após 538 depois de Cristo. No verso 41 fala barro de oleiro. Esse barro é puro. Isaías 64, verso 8, a gente viu aí. Diz que o povo fiel de Deus é o barro de oleiro. Metal representa reinos. Barro representa a igreja. A mistura se refere da união da igreja com o Estado. Barro de lodo significa erro, confusão. Igreja corrompida, apostatada.
E agora vamos aqui uma passagem, né, de manuscrito Release, né, um livro ali escrito em 1898 da Ellen White. Diz assim: a mistura da igreja com o Estado é representada pelo barro e o ferro. Essa união está derrubando o poder da igreja, pois dando para a igreja o poder que pertence ao Estado. Vai trazer resultados terríveis, pois a igreja tem investido suas forças na política. E a gente vê aí, né, meus queridos que estão vindo, chegando na política, e muita gente ainda se perguntando, né? Ah, o irmão, posso ser candidato? Posso votar em alguém? Eu vou levar o candidato lá na igreja, para poder ali a igreja votar nele. Que união tem do barro fiel, que é a igreja fiel, com o Estado? Nenhuma. Mas o que não é fiel, meu filho, aí vai se unir aí, como a gente está vendo aqui. E vai dar o poder da igreja para o Estado, e o Estado vai fazer o que quiser. E agora, vamos pensar aqui numa coisa. A pedra cai primeiro nos pés e destrói o reino dos pés. E depois aparece ela caindo e destruindo o reino dos pés novamente, juntamente com os outros metais. Né? Isso a gente vê no verso 35. E aqui no verso 43, ó, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, misturar-se-ão semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Fragilidade do reino dos homens, união ilícita entre a igreja e o Estado, perseguir o povo de Deus. Né? E aqui você pode ver uma coisa. Por que não podemos interpretar os pés de ferro e de barro como os reinos divididos nas 10 tribos bárbaras que invadiram Roma? Os pés, na realidade, representam a Roma papal unida ao Estado, Roma pagã. Daniel 7, realmente, aos 10 chifres da besta fera, representam as 10 tribos. Em Daniel 7, os 10 chifres representam as 10 tribos, que invadiram Roma, né? Em 476. Mas até 538, os três chifres tinham sido arrancados, que eram os ostrogodos, os vândalos e os hérdulos. E não vemos 3 dedos arrancados. Logo, os 10 dedos não são iguais aos 10 chifres. Então, só para você ter uma ideia, porque a gente ainda vai estudar ainda Daniel 7, tá bom? Se os 10 dedos representassem as 10 tribos bárbaras, estaríamos colocando a vida de Cristo entre 476 e 538, época que ainda existiam as 10 tribos. Mas após 538, só existiam 7, porque as 3, né, a gente já falou delas, foram eliminadas. E como dito anteriormente, não vemos 7 dedos na estátua. Então, os 10 dedos podem representar as 10 tribos, não podem representar as 10 tribos, mas sim alguma coligação política ainda no futuro. A gente vai estudar sobre isso, calma. Eu estou dando assim só uma pincelada para você entender mais para frente, tá bom? Mas vamos lá. Vamos aqui. Que pedra é essa? Que rocha é essa que aparece agora e destrói tudo? Jesus é a rocha de Israel. Deuteronômio 32, verso 4 e 18 diz, ó, ele é a rocha cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos justos são. Esquece-te da rocha que te gerou. Esquece-te da rocha que te gerou. Né? Sempre foi Jesus e as pessoas esquecem. 1 Samuel 2, verso 2 diz assim, a rocha nenhuma há como o nosso Deus. Né? Não que Jesus seja Deus, né? Mas a rocha é Deus. Isso aí é um outro estudo também. Né? Jesus é a rocha de Israel. Porque, como diz Emmanuel, Deus conosco, Jesus representa Deus. Quando Jesus veio aqui na Terra, morrer por mim, para você, ele veio representar o caráter do Pai. Você sabe por quê? Porque nós, como pecadores, não podíamos nem se achegar a Deus. Deus é tão santo e puro que nós, seres humanos, por ter se afastado de Deus, nós precisamos de uma pessoa que fosse o nosso advogado, que intercedesse por nós. E aí quem aparece? A pessoa de Jesus. O único que foi gerado de Deus. E aí você vê uma coisa. A pedra foi tirada sem auxílio de mão, diz a palavra de Deus. Jesus, ele nasceu de Deus. Você presta atenção numa coisa. Você vê lá uma grande montanha. Mas no final do pé da montanha, você vê uma grande pedra. Você sabe que essa pedra é da montanha. Jesus, ele vem e estabelece o reino dele, mas ele é representante do próprio Deus. Não que ele seja Deus. Né? Quero que você fique bem claro nesse pensamento. Mas como fala aqui em 1 Coríntios 10, verso 4. Beberam todos da mesma bebida espiritual, porque a bebida espiritual bebiam da pedra espiritual, pois acompanhavam, e a pedra era Cristo. Aí os versos da Bíblia que condizem isso aí.
Então, Daniel 2, verso 44 diz: Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos, e subsistirá para sempre. No verso 45, porque viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio das mãos, e ela esmiuçou o barro, o ferro, o bronze e tudo mais, né? O grande Deus fez saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. No verso 34 ao 44, está falando da segunda vinda de Cristo nos dias dos reis dos pés. A pedra cai nos pés. Em outras palavras, nós estamos vivendo o tempo do fim. Hoje não tem mais Império Romano. Mas como a gente vê que no pé tem lá o ferro e o barro, então a gente vê que a Roma está dominando de alguma maneira. Isso aí é um estudo para outro dia também, né? Mas eu queria só que você entendesse. Eu estou deixando você cheio de curiosidade, né? Mas é assim mesmo, ó. E aqui, ele está falando da terceira vinda de Cristo nos dias do reino do mundo reunido para a destruição final. Irmão, como assim? Agora você me confundiu. Ele está falando da segunda vinda de Cristo e da terceira vinda de Cristo? Sim, quando que Jesus vem pela terceira vez? Jesus vem a segunda vez para buscar e reunir os seus escolhidos, não é? Mas quando que Jesus vem essa segunda vez? Na época e no período dos pés. Ah, irmão, e aí o que acontece? Os salvos vão para o céu. Vão passar lá 1000 anos. Nós vamos ter estudo sobre isso aqui também. Vão passar lá 1000 anos. Quando voltar, Jesus volta de novo. Agora, com a nova Jerusalém descendo, os salvos dentro. E agora, todos esses reinos, olha, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, todas essas pessoas vão ser ressuscitadas. E pela terceira vez, Jesus vai vir. E agora, quando vir, vai ser para a destruição total daqueles que não quiseram acreditar. Então, percebe que ali em Daniel, ele fala não só da segunda vinda, mas também da terceira vez, quando Jesus vir para esse mundo, que vai ser no estabelecimento do seu reino. Porque quando Jesus voltar a segunda vez, ele vem e reúne os seus escolhidos para o céu. A rocha ainda não cresceu e se tornou planície. Mas a gente vê no livro de Apocalipse que quando Jesus volta a terceira vez, que aonde a Nova Jerusalém for descer vai se tornar uma planície, o reino agora vai ser estabelecido. A rocha agora veio, derrubou a estátua. E agora a terceira vez, né, a rocha vai agora destruir todas as outras partes dos outros reinos. E agora o reino de Deus vai ser estabelecido para sempre. No verso 46 a 47 diz assim, no capítulo 2 de Daniel, tá bom? Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que oferecesse uma oração e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistério, pois pudeste revelar este mistério, né? Então o rei engrandeceu Daniel, verso 48 a 49. E lhe deu muitas grandes dádivas, e pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre os sábios da Babilônia, e pediu Daniel ao rei, e constituiu sobre eles negócio da província Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel permaneceu na porta do rei. Vamos pensar aqui em tudo isso, em tudo que a gente viu aqui. Qual foi o resultado, os 5 resultados que a Nabucodonosor por ele ter recebido esse sonho de Deus? Vamos lá. Primeiro, Deus tornou conhecido ao rei o que ele mesmo queria saber sobre o futuro. Primeiro, ele é que estava curioso em saber. Serviu para ele, serviu para mim e para você, né? Quando a gente está estudando ainda isso aqui. Então, ele estava curioso. Deus foi lá e revelou. O segundo resultado, Deus trouxe aos babilônicos conhecimento de si mesmo. Puderam perceber que a religião deles não era a verdadeira. 3. Deus lançou por terra o sistema educacional e religioso da Babilônia, porque nenhum deles puderam resolver o problema, né? E aqui é o quarto resultado. Deus identificou o seu povo diante dos homens. Ele fez uma sacudidura e extraiu os fiéis. No verso 5, né? O verso 5, desculpa. O resultado 5 foi que Deus revelou para seu povo de todas as gerações os acontecimentos futuros, né? E agora aqui vamos ver os 4 segredos, né, de Daniel. Primeiro, firme resolução de permanecer fiel a Deus. Ele permaneceu firme diante dos caminhos de Deus ali. 2, dependência do poder de Deus através das orações. 3, temperança. Era um reformador de saúde. 4, benignidade, né? Um homem bom
que ele não só pensou nele mesmo, mas pensou aí em salvar até mesmo os seus inimigos. E aí a gente vê que a história se repete. Nós vamos trazer esse tema aqui mais para frente, a segunda parte, aí você vai perceber quantos que se encaixam. Hoje o que a gente só queria trazer para vocês era justamente isso, né? Como que Deus foi além, revelando o que aconteceria para o mundo. Espero que eu possa ter ajudado. Nós vamos voltar aqui para a segunda etapa, né? Para o segundo estudo de Daniel 2. Peço que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E eu gostaria de orar por você agora, nesse momento, amém? Fechar os nossos olhos, colocar os nossos joelhos no chão, né? E dizer assim, Senhor, muito obrigado pelo conhecimento que o Senhor nos dá da tua palavra. Peço tua misericórdia, Senhor, porque a gente sempre tenta fazer o melhor. Perdoe se eu não puder ter feito o melhor, Senhor, mas que eu possa ter ajudado outras pessoas a ter o conhecimento dessa palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada pessoa que esteve aqui assistindo. Abençoe cada um deles, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, né? Deixa aí para nós o joinha. Compartilha com outras pessoas se você ter gostado. Comenta lá, né, nos comentários. Que Deus possa te abençoar e que a gente possa te ajudar a tirar as dúvidas. Amém?